Esta obra aqui, ó, está na ordem do dia e eu estou recebendo o seu autor, o Paulo Sérgio do Carmo. Chama-se Entre a Luxúria e o Pudor, a história do sexo no Brasil. Está aqui ao meu lado e da Laura, o Paulo Sérgio, que é professor universitário, você é formado em Sociologia. E mestre em Filosofia. Já publicou 7 livros. E o senhor está vendendo muito bem, não é, Paulo? Tem bastante aceitação, tem tido bastante. Nós entrevistamos aqui no ano passado, no final do ano passado, a Mary Del Priore, que você bem conhece, que escreveu um livro chamado A Sexualidade através dos Tempos, Histórias Íntimas, que ela conta também sobre a sexualidade através dos tempos. Vocês conversaram, se comunicaram, porque ambos publicam a um só tempo, né? Porque é tão recente o livro dela. Também é recente. Livros parecidos? Não, eu assisti algumas palestras da Mary Del Priore e eu tive a oportunidade de usar o livro dela, eu cito na bibliografia o livro dela. Essa coincidência é que a partir de uns anos para cá, o tema da sexualidade está tendo uma importância muito grande, as pessoas estão visando, as pessoas estão interessadas muito nisso, até na academia também. As teses de histórias, as teses de sociologia vão por esse caminho. Passam pelo sexo. Tem passado pelo sexo. Porque há uma carência muito grande. Um país tido como paraíso sexual, um país tropical, e merecia ter mais estudos a respeito da sexualidade. E eu vou por esse caminho. Você começa a partir do descobrimento do Brasil, da chegada dos portugueses, quando os portugueses tiveram a visão dos índios, das Índias especialmente, das Índias. Então, eu começo com a carta de Caminha, em que ele fala da nudez das Índias, do espanto, da mansidão das Índias, e daí o primeiro documento a respeito da descoberta do Brasil. E mais adiante, o Brasil ficou abandonado por quase 50 anos. Depois, a partir de 1550, os jesuítas passaram a vir para cá, começaram a vir mais a busca por pau-brasil, então começaram a vir mais pessoas que ficaram estabelecidas aqui e que acabaram se misturando entre os índios. Tanto é que vai passar, vamos ver assim, um século depois, 2, alguém vai visitar uma tribo indígena, ver pessoas, crianças de cabelo encaracolado, pele diferente, é a certeza de que passou algum branco por ali e manteve relações com as índias. E a sua pesquisa, você foi buscar elementos na sua pesquisa? Olha, eu pesquisei muitos livros. A literatura do Brasil colônia, ela é pequena. Assim, todos vão pelo mesmo caminho. Mas à medida que eu vou chegando no século XX, eu baseei em artigos de jornais, baseei, por exemplo, na revista Playboy, muitas entrevistas de pessoas pessoas com a idade mais avançada que dão um depoimento como era um prostíbulo, por exemplo, em 1910, 1920, e isso é muito interessante. Mas no caso das Índias, não é, desculpe, mas a carta de Pero Vaz de Caminha enaltece a beleza das Índias brasileiras de uma forma especial. O texto de Caminha. O espanto dele é da nudez e a mansidão. Fala da simplicidade. Por exemplo, alguns índios foram dormir no navio e Caminha fala, eles não se cobrem as suas vergonhas. Paulo Sérgio, como é que você divide cronologicamente o seu livro, A História do Sexo no Brasil? Começa com a chegada dos portugueses e aí depois você vai dando cortes para chegar até nos dias... Eu dedico 350 anos ao Brasil colônia. Nesse capítulo eu trato do escravismo, aí a vinda dos escravos ao Brasil, os índios e as índias já vão sendo deixadas de lado. A preocupação agora é com a mulata, com a negra. Agora, já indo um pouquinho mais à frente, na virada do século XIX para o século XX, começaram a vir, falando de sexualidade, as prostitutas europeias para o Brasil, né? Aí elas causaram uma grande polêmica aqui, né? Com o fim da escravidão, o senhor já não tinha seu bel prazer, as mulatas, as negras, para o seu relacionamento sexual. E o Brasil foi um dos países que mais recebeu imigrantes. A grande discussão era a falta de mão de obra. E na vinda, no rastro desses imigrantes, vieram
as prostitutas. E na hierarquia... Isso no começo do século XX. Final do século XIX já começaram a vir muitos imigrantes e início do século XX a coisa se intensificou bastante. Agora, no topo da pirâmide, a prostituta mais chique era a francesa. Que também tinha hábitos de limpeza, de higiene, né? Exatamente. Muito mais exacerbados. Elas eram né? muito mais, tinham uma formação educacional melhor, elas tinham conhecimento de higiene, ela ensinou o brasileiro tosco, que iniciou a sua sexualidade com animais, o brasileiro tosco que mal tirava a roupa, e então a francesa ensinou as sutilidades do amor para os brasileiros. Ensinou inclusive o hábito de higiene no quarto também. Elas que ensinaram. A partir de que momento, Paulo Sérgio, a virgindade da menina de família passa a ser uma coisa corriqueira? Não, Perder a virgindade era um ato criminoso, quase, entre aspas, não é? A partir de que momento a tua pesquisa indica que a virgindade deixa de ser uma coisa de extrema importância? Ela Para se conseguir um bom casamento. Ainda hoje pode ser, não é? Ainda hoje pode ser, mas estatisticamente inexiste, não é, Laura? Tem um estudo, um namoro à moda antiga, começa desde o século XIX. As moças de classe mais elevada, de classe alta, era muito mais preservada a virgindade. Na casa grande, o quarto da sinhazinha ficava no centro e era muito vigiada. Então a gente tem que ver em relação de classe social. As mulheres de classes mais pobres, menos favorecidas, a virgindade era essa moralidade era um pouco mais maleável. Bom, vamos trazer a Sara Shiva aqui, que ela fala que até nos dias de hoje isso é muito importante. Eu queria saber se ele pudesse ter descoberto uma linha divisória onde, a partir de que momento isso deixou de significar um pecado sem absolvição para uma menina que não fosse mais virgem e quisesse se casar. Não, inclusive essa história aí das periguetes, você vai pegar o Brasil no início do século XIX, tem um jurista que fala: a fábrica matou a família brasileira. As moças vão trabalhar na tecelagem, mantêm contato com os homens, as esposas trabalham numa fábrica, o marido em outra. Veja, essa questão, as meninas já eram mal vistas pura e simplesmente por andar sozinha à noite na rua, por trabalhar numa fábrica e assim. Você vai ver ao longo das décadas a mesma coisa. E a contrapartida do menino, que o menino era desvirginado muitas vezes dentro da própria casa pela sua empregada, né? Isso já falando do século XX para cá, né? A gente está falando já quase na metade do século XX por aí. Ou com prostitutas. Ou com prostitutas. Mas... Ao longo dos 500 anos do Brasil, o homem sempre teve liberdade. Dentro do seu próprio meio, né? O Gilberto Freire chama de atoleiro do sexo. O menino já com 12, 13 anos, se ele não mantinha relações com os animais, logo ele desvirginava alguma escravinha. E tem até, eu coloco no livro um poema de o menino que vê o seio da mulatinha muito bonita e ela também muito bela, ele começa a se aproximar, tocar no seio dela, quando a mãe da menina negra fala: tome cuidado, minha filha, ele é seu irmão. Ou seja, o rapaz era filho do senhor de engenho. Do senhor. Como é que você sabe que o Paulo Francis perdeu a sua virgindade com o empregado doméstico? Bom, ele conta no livro de memórias dele. Ele botou no livro de memórias dele? O Paulo Francis é um personagem interessante. Então, voltando às periguetes, o Paulo Francis fala: esse negócio das mulheres preservarem a virgindade a partir dos anos 50, 60, ele falou assim: não, tudo bem, mas eu conheci muitas moças que davam com facilidade nas décadas de 40, 30 e retrocedendo. Aí ele conta de uma que era muito mal falada entre os colegas dele, que tornou-se uma dona de casa, mãe de filhos e uma mulher certinha. Certinho. Que seria? As periguetes hoje. Você cita o Mário Lago, você cita o Gilberto Freire, o Oswald de Andrade, todos que teriam perdido a virgindade com domésticas dentro do contexto que você dá no seu enfoque do livro. Não é? O Mário Lago eu acho interessante, ele é um boêmio, né? Ele conta que ele também perdeu a virgindade fugindo da escola. À tarde, ele estudava no Colégio Pedro II e ia num bordel lá. Até o pai dele achava que ele era virgem, deu um dinheiro para ele conhecer uma prostituta de qualidade. E ele ficou quieto e falou assim: não, primeiro que eu iniciei
nos amassos se iniciou com a empregada doméstica. E ele fala que naquela época a empregada doméstica já sabia que ela ia passar por esse tipo de coisa. E ela já tinha essa função, quer dizer, quando ela era contratada, ela já tinha em mente... Ele falava, se na casa dele ela não foi assediada, na casa anterior ela já foi assediada. E quando a gente fala empregada doméstica, menina de 15, 16, 17 anos. Gilberto Freire também fez a sua iniciação sexual com uma doméstica. E é interessante Freire que ele fala, eles foram para o fundo da casa, ela pediu para apagar a luz, para ninguém perceber, e ele falou que besuntou o membro viril de uma banha e ela dirigiu o membro conforme as vontade que ela tinha. E dali ele perdeu a virgindade. Você fala muito do Flávio de Carvalho também. A gente sempre está abordando aqui as extravagâncias do Flávio de Carvalho. Fale um pouquinho de Flávio de Carvalho. Olha, o Flávio, e também outra coisa interessante, década de 40 ele tinha um sítio em Valinhos, em que tinha muita liberdade sexual. Então, por exemplo, Norival Caymmi, quando chega lá, vê a pianista Mercedes Teles na piscina de topless, muito à vontade, e o Norival Caymmi falou assim, é aqui que é o meu lugar, eu gostei muito daqui. E o Flávio de Carvalho, muitas vezes trazia também na rodoviária, levava para o sítio dele algumas cortesãs francesas para as festas. Agora, ele era um eterno solteirão, um grande bon vivant, conhecia muitas mulheres, mas o caso mais forte aí eu achei num biógrafo chamado J. Toledo, que diz que Flávio de Carvalho teve uma relação com uma pessoa, essa moça foi para o Rio de Janeiro, 18 anos depois apareceu a filha procurando o Flávio de Carvalho. E houve uma afinidade entre pai e filha. Então, segundo esse biógrafo, houve uma relação incestuosa. Entre Flávio de Carvalho. O que trouxe danos psicológicos muito grandes para a moça. Ô Paulo, e passando, vamos caminhar no tempo, não é? Você, naturalmente, contando a história do sexo no Brasil, você aborda a chegada do topless, do biquíni, que teve muito a ver com libido. Por isso que eu coloquei luxúria e pudor. A gente pensa que o brasileiro é muito liberal sexualmente, mas só uma determinada classe social. Só de fachada? É só de fachada? Não, assim, existe uma minoria aí que usufrui. Até cito o psicanalista Eduardo Mascarenhas, que ele fala assim, quem está vencendo aí, está ganhando a mais-valia sexual, ele usou um termo marxista, são os setores da classe alta, setores da classe média, setores do show business. São pessoas que têm saúde, têm ócio, têm dinheiro, têm conforto. Muitos relacionamentos. E não ficam presos aos valores morais tão fortes. E eu digo muito relacionamentos no sentido de estar na sociedade, inseridos Ele chama de bem beautiful people, na sociedade. São pessoas belas, pessoas que usufruem muito. Mas outra parte da população, grande parte, é extremamente moralista. Então, a questão do topless... A maior parte, você diria? A maior parte, As pesquisas demonstram isso. A questão do topless foi o Verão do Amor, 1980, o verão da abertura política. Acho que foi uma gaúcha que, em Ipanema, ela foi ficar de topless, começaram a ver gritaria, jogaram lata de cerveja, jogaram areia nela e ela levou um soco no olho e foi parar no hospital, ela e o namorado. E meses antes, uma francesa, inadvertidamente, foi praticar o topless também no Rio de Janeiro. Foi preciso um vendedor de coco com um facão afastar a multidão, irada. Claro que parte da multidão era por questões morais e outra parte aproveitaram até, passaram a mão na moça, fizeram de tudo com a moça. Você chega a uma conclusão dos dias de hoje, vamos falar hoje, o sexo hoje no Brasil, o que você diria concisamente? Porque a gente tem perguntas, a gente ficaria a noite toda aqui, não é? Porque é muito interessante a pesquisa do Paulo Sérgio. O brasileiro está cada vez mais ficando mais liberal a respeito de sexo, mas um pouco é meio fantasia, meio exibicionismo. Nós somos um povo muito afetivo, as roupas depende da cidade, né? O clima quente, mas mulheres com roupas mais curtas, mas as pesquisas demonstram o seguinte, quanto melhor
o conhecimento, a escolaridade, mais liberal o brasileiro é. O brasileiro dos grandes centros urbanos são mais liberais do que os brasileiros do interior. E com a educação, cada vez mais a gente torna um povo mais liberal a respeito do céu. Agora, eu concluo o livro da seguinte forma. Quando muitas coisas praticadas por pessoas da classe alta, essas coisas passam como revolução nos costumes. Quando é praticado por setores mais pobres, é degradação nos costumes. É mesmo. Essa semana saiu uma notícia. Por exemplo? Jovens universitários têm frequentado casa de swing e é considerado interessante, entre aspas, uma revolução nos costumes. Agora a polícia desbaratou um baile funk em que existia um sexólogo debaixo um balcão de baixo. É uma coisa muito simples. Degradação. Degradação dos costumes. Paulo Sérgio, muito obrigado. Eu agradeço também. Como eu disse, o livro é muito abrangente. Eu recomendo com entusiasmo. Entre a luxúria e o pudor, a história do sexo no Brasil. Já foi lançado há quanto tempo, Paulo Sérgio? Foi em dezembro do ano passado. Dezembro agora. Recente agora. Bem recente. Tem um mês e... um mês e meio. Tem 2 meses. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigado. Eu agradeço. Paulo Sérgio, muito obrigado. Paulo Sérgio do Carmo, nosso convidado especial.